Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo. Eu sou Júlio Gomes, eu e Jamil Chad. Vamos começar agora a edição número 9 do podcast Futebol Sem Fronteiras, falando muito de duas finais por aí, né, meu caro Jamil? Brasil e Argentina, final da Copa América no sábado no Maracanã, e também Itália e Inglaterra, Inglaterra e Itália, a final da Eurocopa no domingo em Wembley, em Londres. Vamos falar sobre essa Inglaterra, um país dividido com o Brexit e que, de repente, com a pandemia, com o encontro da vacina, com a vacinação em massa e com uma seleção que chega pela primeira vez na história da final da Eurocopa, vai se unindo, vai se reunificando. Vamos falar dessa Itália, que também, aí na parte esportiva, se reencontrando com a sua veia vencedora que parecia haver ficado pelo caminho. E vamos falar também de Copa América, essa final que ficava em segundo plano, mas de repente é um Brasil e Argentina no Maracanã, num sábado à noite, escondido do público mundial para não concorrer com a Eurocopa. A gente vai falar muito disso, né? Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, é bom dia. Para quem está ouvindo o podcast em outros momentos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o que quer que seja. Tudo bem, meu caro Jamil Chad? E essa final da Copa América aí estava escondidinha, a Copa América estava escondidinha, mas agora tem Brasil e Argentina. Verdade, meu caro. Bom dia para você, ou boa tarde para você aí, Júlio. A Copa América que, claro, reservou essa disputa, esse clássico para a final. Pena que acontece nessa situação, pena que acontece de forma escondida, pena que tem que concorrer com a Eurocopa, e é muito curioso, porque, claro, depois de até falar disso, qual era o plano inicial da Copa América, era coincidir com a Euro, justamente para começar a harmonizar os calendários internacionais, mas ficou muito claro, quer dizer, também pela pandemia, também pela situação do país, mas também ficou muito claro que essa concorrência é muito complicada durante o torneio. Durante o torneio é uma concorrência bastante, eu diria, desigual. Pelo menos se o objetivo era mostrar ao mundo o que é a Copa América, o que é a Euro. Agora, para a final é outra história, é verdade. Tanto que existe essa diferença aí de sábado à noite, justamente para tentar garantir esse público mundial. Agora, é um torneio que mostrou também que não tem como acontecer ao mesmo tempo da Euro. Para a audiência mundial, a Eurocopa basicamente venceu em todas as etapas, e agora na final sim. Agora eu fico imaginando se fosse um Brasil e Colômbia, se fosse um Brasil e Equador, se fosse um Brasil ou no caso, uma Colômbia e um Peru e Argentina, não teria, obviamente, essa dimensão, essa final. É uma questão que vão ter de colocar sobre a mesa. Pode até acontecer no mesmo ano, Júlio, mas de repente não na mesma semana. Essa sim, uma preocupação que ficou muito clara aí nesse torneio. Não junto, né? De repente não ao mesmo tempo, porque pode ser separado por 1 ou 2 semanas, porque realmente quando acaba a Eurocopa, vai acabar a Eurocopa no domingo, imagina se na segunda-feira começassem as quartas de final da Copa América, né? E a Copa América acabasse no domingo seguinte, que seja, né? Quartas de final, segunda e terça. Não, tudo bem, quartas de final, talvez sábado e domingo, junto com a Eurocopa, semifinal no meio da semana e final no fim de semana seguinte, já seria outra história. Eu vou dar um testemunho de quem está aqui na Europa, né? Estou falando de Guimarães, o berço de Portugal, aliás, berço de jogos importantes ultimamente, a UEFA, você olha Guimarães de cima, você vê o estadião ali, né? A primeira coisa que você vê é o estádio de Guimarães, feito para a Eurocopa. Quem joga aqui, claro, é o Vitória de Guimarães, que é um time de médio porte aqui em Portugal, né? Não joga para não cair, também não joga para ser campeão, mas é uma cidade pequena, mas que tem tradição de futebol. Aqui na Europa, Jamil, ao longo da semana,
ouvindo rádio, nas minhas andanças aí com a autocaravana, com a minha família, ouvindo rádio, sempre eram citados os resultados da Copa América, aqui em Portugal. Em regra, puxando pelo Brasil, lógico. Há muitos brasileiros vivendo em Portugal. O Brasil venceu, gol do Neymar, isso, aquilo, apesar da expulsão do Gabriel Jesus, o Brasil passa de fase. Sempre havia um pequeno noticiário da Copa América. Agora, ontem, na transmissão do canal, que é o principal canal esportivo aqui de Portugal, que é a Sport TV, que é o mesmo nome parecido com o Sport TV aí do Brasil, ao final do jogo entre Inglaterra e Dinamarca, a final da transmissão entre Inglaterra e Dinamarca, o narrador desse jogo chamou o público para assistir a final de madrugada, de sábado para domingo, 1h, horário aqui português, entre Brasil e Argentina na Copa América. Isso sim foi a primeira vez que eu vi. Foi a primeira vez ao longo das transmissões todas da Eurocopa que eu vi o canal chamar para uma transmissão da Copa América. É o mesmo canal que passa os dois torneios aqui em Portugal, mas não se falava de Copa América. Não se falava de Copa América. Nas propagandas, lógico, anunciando uma transmissão, mas não se falava. Agora sim. Olha, sábado de madrugada, 1h, Brasil e Argentina, hein? Final da Copa América, Neymar contra Messi. Aí acho que esse jogo ganha realmente contornos em qualquer momento, junto ou separado da Eurocopa, um Brasil e Argentina numa final de Copa América, com a Argentina há 28 anos sem ser campeã de nada. A Argentina, há 28 anos, não é campeã de nada. Então, obviamente, jogando no Maracanã, obviamente chama mais atenção. Agora, Jamil, eu quero te perguntar o seguinte: os horários desses jogos da Copa América, ao longo da Copa América toda, 10 da noite, 9 da noite, horário do Brasil, né? Você está no Brasil, sempre 2, 3 da manhã aqui na Europa, né? Tive dificuldades para ver alguns jogos, lógico. Mas eu me pergunto, a intenção era, entre aspas, roubar público, ou conseguir algum tipo de público na Europa, ou, na verdade, esses horários e ser ao mesmo tempo que a Eurocopa mostram que a Conmebol estava de olho no mercado norte-americano, por um lado, e mercado asiático, já que os jogos são de manhã lá na Ásia, por outro. O que você me diz sobre isso? Não, Júlio, olha, antes de mais nada, essa tentativa de alinhar os horários, ele, acima de tudo, com a América do Norte, com o público principalmente latino da América do Norte, Estados Unidos, Canadá. No caso, o mercado americano se provou extremamente lucrativo quando a Copa América aconteceu lá e a Conmebol descobriu que os estádios nos Estados Unidos estavam lotados, centenário no caso. E aí, claro, foi um alívio muito grande para a Conmebol e foi a confirmação de que o mercado americano pode ser um mercado interessante para a audiência na Copa América. Então, ponto passivo, sim a questão do mercado americano. Vamos só lembrar que isso não é a primeira vez. A Olimpíada de 2016, você se lembra bem, Júlio, as provas de natação no Rio de Janeiro aconteceram de madrugada. Por quê? Porque o que importava não era o desempenho do atleta, não era se o torcedor carioca ia chegar no local, o que importava é que os americanos ganhassem medalhas na natação no horário nobre da televisão americana nos Estados Unidos. Então, não é a primeira vez que esse alinhamento acontece. Com a Copa América, ele tem esse papel, certamente. E como você disse, alguns dos jogadores da Copa América são, não só os jogadores, as seleções, são extremamente acompanhadas na Ásia. E aí você tem, claro, Argentina e Brasil principalmente, mas também Uruguai, com grandes públicos, potenciais grandes públicos na Ásia. Essa foi uma opção? Sim. Agora, poderia ter sido feito de uma outra forma para que, como você disse, com um atraso de uma semana, claro, na pandemia todo fica muito mais complicado, inclusive porque a sede não ia ser no Brasil, etc., mas você poderia ter tudo isso e mais a Europa. E não teve. Né? Eu pergunto para muita gente na Europa se estão acompanhando a Copa América e sempre o argumento é esse. Não, mas é no meio da madrugada. Né? Sim, a Europa está de férias, sim, começa as férias de verão na Europa, mas não é por isso que você vai ter milhões de pessoas ligando a televisão às 2 da manhã para assistir um jogo. Então, o mercado europeu
de uma certa forma, foi sacrificado para garantir esses outros 2 mercados, mas, insisto, com a prioridade para o mercado americano. Eu não acho, sinceramente, que isso é uma estratégia das mais sustentáveis, porque sim, você pode ter o seu mercado americano e sim, você pode ter o mercado asiático, mas enquanto a coisa não acontece na Europa também, é muito difícil você simplesmente declarar o sucesso de audiência da Copa América. Então, eu acho que se esse plano é de coordenar Eurocopa e Copa América para sempre, ou seja, para os próximos 4 anos, depois daqui a 4 anos, etc., no mínimo, esse reajuste aí vai precisar acontecer. Mas sempre pensando que sim, o mercado americano é de grande interesse. Já houve, Júlio, isso há uns 10 anos, uma tentativa até foi muito discutida entre os cartolas, a possibilidade de unir uma Conmebol e a CONCACAF. Isso chegou a ser conversado entre os dirigentes, de você ter o dinheiro, até um certo Julio Grondona, você não, já que estamos falando da Argentina, eu lembro ele me dizer isso claramente, vamos ter o dinheiro americano e os craques sul-americanos na mesma entidade, ou no mesmo pacote. Sim, mas a grande preocupação era, se você tivesse isso, você provavelmente teria a Federação Americana, no caso, ou pelo menos os interesses americanos, mandando na Conmebol também, né? E determinando destinos de jogos, outras questões, inclusive regras das organizações dos torneios baseadas no dinheiro americano. E regras para o dinheiro. Óbvio, de quem é o dinheiro. Né? Para onde vai o dinheiro? É o dinheiro. Exatamente. Exato. E isso não prosperou. Mas os Grondonas da vida queriam o dinheiro americano, mas sem rastreamento, digamos assim. Exato. E que não tivesse... E aí, claro, aconteceu todo o colapso lá da FIFA, que, na verdade, não foi da FIFA, foi um colapso da Conmebol, aonde? Nos Estados Unidos. Vamos lembrar e com CONCACAF, né? Conmebol e CONCACAF. Muita gente da CONCACAF. Totalmente. Mas isso tudo aconteceu porque tudo passou pelos Estados Unidos. O dinheiro passou pelos Estados Unidos. As reuniões sobre as propinas, elas aconteceram nos Estados Unidos. Então, claro, eles perceberam que fazer essa união com CONCACAF e Conmebol existia um certo risco. Porque essa união me parece que seria... Eu falo isso há muito tempo na esfera de clubes, mas acho que funcionaria da mesma maneira para seleções. Talvez um pouco em menor nível. É claro, se você junta as seleções centro-americanas e norte-americanas com as sul-americanas, ainda assim, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia vão ser mais fortes. Mas você bota lá o México, bota os Estados Unidos. Já botaram o México e os Estados Unidos em Copa América, né? E não faz diferença nenhuma. Mas poderia ser bom em termos organizacionais, mercado, dinheiro que entra, etc. e tal. Agora, na esfera de clubes, para mim, essa seria a grande sacada para os clubes sul-americanos, para o futebol sul-americano e para a MLS, e para o futebol norte-americano. Porque se você se você faz uma grande Libertadores da América mesmo, ok, tem o desafio das distâncias, etc e tal, mas isso é contornável, e você coloca os americanos organizando um negócio que é desorganizado, né, e botando dinheiro onde falta dinheiro, e você agrega talento, que é o que falta aos americanos, né? Talento, jogadores. Aí os times americanos vão sim começar a levar jogador brasileiro e argentino de primeira linha, e não só os caras se aposentando, ou jogador de segunda e terceira linha, porque brasileiro gosta muito mais da Disney do que aqui do Castelo de Guimarães, e nós sabemos perfeitamente disso. É uma crítica que faço, mas é isso é parte da nossa cultura. Agora, Jamil, antes da gente entrar no assunto Inglaterra e Itália, antes de entrar na Eurocopa, Brasil e Argentina, essa final, no fim das contas, uma Copa América que começou tão debatida, no fim aconteceu, né, Jamil? Não teve nenhum surto por causa da Copa América, aquilo que a gente sempre falou, né? A mensagem errada, o país deveria estar de olho em outras coisas, em vez de insistir para organizar uma Copa América, mas o torneio não era uma ameaça sanitária. Júlio, eu acho que você tocou nesse ponto, porque a gente já falou disso, e é importante recolocar.
não é que, eu não tenho como organizar. Claro que tem, né? É um torneio, entre aspas, pequeno, em termos de números de times, etc., sem torcida ainda, é um torneio pequeno. E claro que ela foi organizada, e claro que ela chega ao final. Eu me surpreenderia se você me dissesse, se a gente chegasse à conclusão de que, olha, não temos nem como organizar uma Copa América sem público. Aí, manda fechar, né? Porque aí não tem mais o que dizer. Agora, e não vai ter público mesmo, né? Não vai ter público. Não. Agora, a questão não é eu consigo ou não consigo organizar. É que ela foi esvaziada, né? Ela foi aguada, justamente porque você tem um momento do país extremamente grave, como você está acompanhando, não só a parte, vamos dizer assim, sanitária extremamente grave, mas toda a instabilidade política que veio acontecendo aí nas últimas semanas. Você tem uma grande imprevisibilidade sobre o que vai acontecer para sair dessa crise, mas você tem a Copa América acontecendo. Então, é a mensagem que é errada. Você ter um clássico dessa dimensão no Maracanã, no meio de uma pandemia, que confunde, no mínimo, o mundo, dizendo, olha, perdão, não estou entendendo. Qual é a prioridade de vocês? Resolver a questão das mortes diárias ou disputar um clássico no Maracanã? Então, o clássico vai acontecer? Vai, óbvio que vai. E vai ter problema? Não vai ter problema. Agora, a mensagem que se passa, eu diria, não só para o mundo, mas também para a família das vítimas e para todo o resto da sociedade, obviamente, uma mensagem, no mínimo, confusa. É uma Copa América que, claro, é um reflexo da América Latina mesmo, né, Júlio? Não pôde ser realizada na Colômbia por questões de protestos sociais, o que, vale lembrar, é uma região que ainda não terminou com aquele momento de 2019 de protestos no Chile e em tantos outros lugares. Aqueles protestos foram paralisados por conta da pandemia. Não é que a situação na América do Sul foi resolvida. Não. Então, você teve a situação na Colômbia, depois você teve a situação na Argentina, por conta da pandemia, mais vamos dizer assim, um quadradinho ali do reflexo da América do Sul neste momento, e aí você tem no Brasil, que também é outro caso. Então, a Copa América é um espelho perfeito do que está acontecendo na região. Protestos sociais, pandemia e, no nosso caso, descaso. E o contraste com a Europa, enquanto a gente vai fazer uma final, Brasil e Argentina no Maracanã vazio, porque a vacinação demora, por isso, por aquilo, pelo negacionismo. Aqui na Europa, em Wembley, Inglaterra e Itália, com o estádio praticamente cheio, como nos velhos tempos. Agora, encerrando a Copa América, quem ganha, Jamil Chad? Essa é contigo, Júlio. Passa a bola. Olha, eu vou falar, eu vou criar polêmica e eu vou abraçar isso, vou até escrever sobre isso. Eu acho que o Brasil ganha. Tá? Acho que o Brasil é mais time que a Argentina, eu acho que o Brasil ganha. Mas eu vou torcer pela Argentina. Vou torcer pela Argentina pelo seguinte, porque eu não gostaria de ver um jogador como o Messi se aposentar sem ser campeão por sua seleção. E a Argentina bateu na trave tantas vezes, eu acho que ficaria uma mancha que não precisa ficar na carreira do Messi, que não tem que ficar. Então, eu acho que a Argentina não vai ser campeã da Copa do Mundo no ano que vem, gente. Não vai. Pode, mas não vai. Então, eu acho que é realmente uma última chance de ver a Argentina campeã com o Messi. Eu gostaria que o Messi pudesse levantar um troféu com a camisa da Argentina, porque senão ele vai ficar para sempre numa sombra indevida, pelo craque monstruoso que foi. Acho que o Brasil, como nação, merece esse tapa na cara, pela organização da Copa América, pelo que faz na pandemia e tudo mais. E acho que para a seleção brasileira seria bom. Seleção brasileira precisa dessas pancadinhas antes de uma Copa do Mundo, sabe? Se chega tudo muito suave, tudo muito nos trinques na Copa do Mundo, você precisa da diversidade, não é só uma questão de como é que se diz, assim, de superstição, não é superstição, assim, você precisa de uma adversidade para criar a solução,
porque essa adversidade vai voltar a aparecer para você. E aí você já tem que ter essa solução pronta. O Brasil teve uma adversidade na Copa do Mundo, depois céu de brigadeiro, e acho que uma derrota para a Argentina seria boa para esse time, pensando em daqui a um ano disputar a Copa do Mundo. Mas é isso, eu vou torcer para a Argentina. Mas não é patriota, é isso, naquilo. Sinceramente, assim, minha relação com a seleção brasileira ela é muito profissional. A última vez que eu chorei com a seleção brasileira foi em 1994, eu tinha 15 anos, o Brasil foi tetracampeão do mundo, chorei que nem uma criança. Em 98 eu já estava trabalhando, a partir da hora que eu comecei a trabalhar, eu perdi completamente essa conexão, mesmo com o meu time, com a Portuguesa, eu já não tenho mais a mesma conexão. É difícil para as pessoas entenderem isso, só quem vive sabe que você é capaz de dissociar a paixão, o amor do profissional. E com a seleção brasileira, minha relação é muito profissional, sinceramente, assim. Então, eu acho que eu vou torcer para a Argentina por esse encontro da história do Messi com o Brasil, mas não vou pôr o Jamil Chad na roubada de perguntar para quem ele vai torcer. Eu vou direto para a Eurocopa. Não, peraí. Um palpite você tem que dar. Porque eu falei, eu vou torcer para a Argentina, mas o Brasil vai ganhar. Um palpite você tem que dar. Não, eu acho que o Brasil ganha, como você citou, o time é melhor, né? Eu acho, pelo menos, que essa questão é real. Você tem razão, o Messi terminar sem um título muito chato. Muito chato. O Cristiano ganhou a Eurocopa, seria legal, o Messi ganha a Copa América, fica tudo certo. Olha, agora a gente palpite Copa América, vamos começar a Eurocopa com o palpite. Itália e Inglaterra, eu vou começar. Eu acho que vai dar Itália. Nesse caso, eu vou torcer pela Itália e acho que vai dar Itália. Acho que a Itália é mais time do que a Inglaterra. Olha só, não a Inglaterra está sendo vista como favorita, né, Jamil? Porque joga em casa e acho que nessas semifinais a Inglaterra jogou realmente muito melhor do que a Dinamarca ontem e a Itália jogou pior do que a Espanha anteontem. A Itália mereceu perder da Espanha. Vamos falar o português, claro. A Espanha mereceu ganhar o jogo contra a Itália arrastou o jogo para os pênaltis e acabou passando nos pênaltis, mas o torneio da Itália foi muito bom, o ciclo da Itália é muito bom, assim como o ciclo da Inglaterra é muito bom. São duas seleções que chegam merecidamente a essa final. Eu acho que vai dar Itália. O que você acha? Júlio, antes de dizer o que eu acho que, para começar, são as duas seleções que tinham de estar na final. Foram as melhores seleções do torneio. Eu pelo menos, vejo dessa forma e não tem muita dúvida, pelo menos do lado, vamos dizer assim, da competência dos dois times. É difícil prever, Júlio, pelo seguinte... Sim, muito equilíbrio. Não só isso, você tem algo que está acontecendo na Inglaterra desde ontem, que é uma euforia enorme, inclusive com uma sensação de que, claro, superamos a pandemia, isso aqui é uma espécie de prêmio na superação da pandemia. São 55 anos. Vamos só lembrar, o garotinho que viu a Inglaterra ser campeã em 1966 já está aposentado hoje. Né? Ou morto. Sim. Então, o moleque que tinha 15 anos... Pouca gente viva na Inglaterra viu a Inglaterra ser campeã de alguma coisa. Então você tem uma enorme euforia. Esses 55 anos, de uma certa forma, conduziram o público inglês a torcer para os seus clubes e não para a seleção, né? Você tinha essa relação muito mais forte, tem essa relação muito mais forte do torcedor com o clube e não com a seleção, porque sabia que a seleção era uma decepção atrás de outra, e você tem essa reconexão. Ontem você deve ter visto, eles deram uma volta olímpica já, né? A torcida e a seleção já comemoram essa final, não como um título, não é um título, mas é uma final que não acontece. Né? É uma final nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Inglaterra na final da Eurocopa nunca aconteceu. Primeira vez. Então, é uma comemoração já feita. Essa euforia pode contaminar. Contaminar no bom sentido. Pode contagiar, pode levar a Inglaterra a ser superior à Itália. Eu acho que isso pode acontecer. Principalmente porque, se eu não me engano, ontem, quando eles levaram um gol da
da Dinamarca, a não ser, aí é com você esses dados, mas eles tinham passado já, se eu não me engano, desde outubro do ano passado, sem sair atrás no placar. Né? Então, assim, e essa era uma dúvida, isso gerava muita dúvida, né, Jamil? Como a Inglaterra não tinha sofrido nenhum gol no campeonato. Então, como a Inglaterra vai lidar com essa adversidade? E a Inglaterra lidou muito bem. É claro que empatar 8 minutos depois não deu tempo de se transformar em drama, né? A Inglaterra, eu cobri muito de perto a Inglaterra em muitos torneios, você também. A Inglaterra, para mim, ela sempre navegou muito entre a euforia, um oba-oba até, a marra, máscara, arrogância, petulância de quem nem tinha subsídios para ser arrogante, petulante, salvo ter nascido na ilha, né? Então, assim, um time, sabe, aqueles times de Rooney, Gerrard, Lampard, nossa, esse time é o melhor do mundo disparado. Então, não tinha ganhado nada, mas era o melhor do mundo disparado. Assim, então, era o navegar entre isso e não ganhamos de ninguém, não vamos ser campeões nunca, o derrotismo absoluto, isso, né? Inclusive, eu falo sempre, o torcedor inglês, eu acompanhei vários jogos da Inglaterra de Copa do Mundo, Eurocopa, no meio da torcida, para ter essa experiência, inclusive a última semifinal da Copa, contra a Croácia, no meio da torcida lá no estádio lá de Moscou. E o torcedor inglês, ele é o mais legal antes do jogo, durante o jogo, enquanto tá empatado, ou com a Inglaterra ganhando, aí ele tá cachaçando, né? Aí o time começa a perder. Aí esse cara vira um escroto, com o perdão da palavra, que só quer brigar com todo mundo que tá em volta, começa a xingar, cuspir, mas assim, baixíssimo nível, né? É a mesma coisa a seleção inglesa, né? Ela vai do super pro nada, muito rapidamente. Ao sair perdendo ontem, o medo era ir pro nada, e você não saber dar a volta aquele placar a Inglaterra soube. Esse time parece diferente de outros times da Inglaterra, né, Jamil? Já é um time moldado também na base, pelo mesmo programa lá que fez o futebol alemão, futebol belga. Começaram 10 anos depois, mas já faz 10 anos, os resultados estão aparecendo agora. A Inglaterra entendeu que precisava tratar o futebol como ciência, tratou, esses resultados já começaram a acontecer na base e agora chega a seleção absoluta. Parece um time mais sólido, mais firme psicologicamente. Mas certamente, inclusive 2018, na Copa do Mundo, não foi tudo isso, mas já gerou algum tipo de entusiasmo. Já se via que era um time mais sólido, já se via que tinha um caminho sendo percorrido. Naufragou, mas não era a mesma Inglaterra de anos anteriores. E foi longe. Que não havia qualquer tipo de expectativa. A expectativa, inclusive, na Copa do Mundo, ela ganhou um impulso. Eu me lembro, inclusive, numa entrevista na CNN, naquele momento, existia, inclusive, a possibilidade de um cruzamento Inglaterra e Brasil, e eles mesmos se colocando como um possível caminho. Enfim, agora, a Itália, né, Júlio, como você disse, é um time muito sólido. Se eu não me engano, e aí você vai ter de me corrigir se estiver errado isso, são 33 jogos sem perder. Né? Quase 3 anos. A última derrota foi em setembro de 2018. Então é algo absolutamente louvável. Talvez usando até a tua analogia com a Copa América e a questão brasileira, aquela eliminação da Copa do Mundo de 2018 obrigou a Itália a repensar tudo, sim. E reconstruir tudo. E funcionou. Né? Na verdade, é algo bastante impressionante o que eles construíram. Dito isso, tem uma outra historinha, vamos dizer assim, fora dessa história, que é essa relação do Vialli com o Mangini, uma relação que é até muito antiga, né? Eles jogaram juntos na Sampdoria. Aquela Samp, né? Aquela Samp que tinha Cerezo, Lombardo, enfim. Uhum. Que não foi, que só parou no Barcelona. Foi campeã italiana e perdeu a final da Liga da Copa dos Campeões por aquele gol do Koeman, primeiro título do Barcelona. Exato, que só perdeu para o São Paulo, mas isso é outra questão. Não, desculpa. Tinha que chegar lá, mas vai, volta. Não, volta. Não, mas a questão
um dos principais times da Europa, e com o Vialli e o Mancini sendo duas das principais bases. Eles têm esse papel no futebol italiano e voltam a ter agora, como comissão técnica, voltam a ter esse papel de protagonistas, basicamente, de novo, do futebol italiano. Também é algo inédito para a Itália, essa situação. Também é algo construído de uma forma diferente, a exemplo dos ingleses. Também é uma história diferente daquelas Itálias que chegavam às finais, esbarrando, empatando, tropeçando e acabavam ganhando, eventualmente. Não, essa é uma Itália sólida, essa é uma Itália que, como você colocou aí, 33 jogos, e eu acho que ela pode complicar a história dos ingleses, sim. Muito sólida. Como eu disse, são duas trajetórias muito sólidas. A Inglaterra já com o trabalho de base, com uma seleção que foi longe na Copa do Mundo de 2018, manteve técnico e agora chegou com uma pecha de segunda favorita ao título da Eurocopa, atrás da França, e tá se mostrando à altura desse favoritismo que lhe foi concedido. E como a gente já disse aqui na última edição do Futebol Sem Fronteiras, é uma Eurocopa inglesa, né? É uma Eurocopa em que a Inglaterra ficou com a fase final e espalhou pelo continente o ônus de receber jogos, seleções, etc e tal, mas na hora H é uma Eurocopa inglesa, semifinal e final disputadas em Wembley. Para a gente encerrar o nosso podcast hoje, Jamil, obrigado a todos que estão nos assistindo no YouTube, no canal UOL, nos ouvindo em todas as plataformas, na sua plataforma de podcast preferida. Jamil, a Inglaterra como nação passou pelo Brexit, que foi um desastre, na minha opinião, vai ser um desastre para a próxima geração. Aliás, a próxima geração votou contra o Brexit, né? Foram os velhinhos que hoje habitam a Inglaterra que votaram pela separação, né? O futuro da Inglaterra não queria o Brexit. As sondagens, os resultados eleitorais mostraram isso. A Inglaterra fraturou-se com o Brexit, né? Um país completamente dividido. Aí vem a pandemia, mata muita gente. A Inglaterra foi o país europeu desses importantes que pior lidou com a pandemia no começo, né? Um certo negacionismo também. Aí teve a sorte do Boris Johnson, o premier inglês, pegar o Covid, quase bateu as botas, e aí ele se tocou que precisava mudar, e aí a Inglaterra virou o jogo, tratando a vacinação, vacinando a sua população de uma forma muito mais rápida do que o resto da União Europeia, inclusive talvez até como uma forma, você pode falar isso melhor, de mostrar que estava certo sair da União Europeia, né? E não sei se isso faz sentido ou não. E agora esse resultado da seleção inglesa é a união definitiva, né? O país que se reencontra. É mais ou menos essa a linha do tempo, Jamil? É por aí? Certamente, Júlio. Antes de mais nada, sobre a vacinação, foi exatamente isso. Existe uma data, que era uma tentativa de coordenação da Europa, pelo menos da União Europeia, em relação ao começo da vacinação, que fez Boris Johnson, de uma forma, por um gesto soberano, que é provando justamente o Brexit, vai lá e começa 2 semanas antes de todo mundo. E pega a Europa desprevenida, na verdade até gera muita crítica por parte dos europeus. Houve toda aquela disputa em relação às exportações das vacinas, porque parte da produção da vacina que hoje é dada no Reino Unido era feita no continente europeu. Enfim, toda uma questão, mas sim, tinha isso. E sim, essa final, e na verdade essa classificação para a final, é esse reencontro de um país que até procura o seu destino, né? Quando você sai da União Europeia, o que queria dizer isso? Queria dizer que você queria buscar uma outra inserção no mundo, uma outra tentativa de se construir como nação. Essa era o pensamento por trás, correto ou não correto, ilusão ou não ilusão, fake news, e aí eu diria só fake news, mas tudo bem, mas tudo isso foi montado nessa base. Mas qual era a base? Buscar um novo sentido. Nessa busca de um novo sentido, você viu o país rachado, você viu ingleses que moram no continente europeu saindo em busca de passaportes europeus. Eu conheci gente aqui em Portugal, ingleses que vieram embora, vieram morar aqui.
Então, é uma história muito dramática, talvez a gente, por não viver no Reino Unido, ou por não ser britânico, não entendemos a dimensão disso, mas é uma história, primeiro, para a União Europeia, que significa que ela não é infalível. destino, ela não é inviolável. Sim, existe a possibilidade de alguém sair da União Europeia. Isso do lado europeu. Do lado britânico, isso, né? Essa divisão. O jogo vem, ou pelo menos essa campanha da Inglaterra vem no momento de recuperação da esperança pela vacina e de tentativa de construir, basicamente, ou reconstruir uma relação super complicada entre os dois lados. Esse jogo, portanto, tem um papel até social e político, Júlio. Não tenho nenhuma dúvida disso. E eu não tenho nenhuma dúvida, quer dizer, já está acontecendo, o senhor Boris Johnson vai utilizar esse jogo justamente para essa mensagem. Mas há uma final a ser jogada e a Europa inteira está torcendo contra a Inglaterra. Isso me parece muito claro. Até pela reação o pênalti da vitória da Inglaterra contra a Dinamarca, o pênalti sobre Sterling, muita gente achou um absurdo a marcação. Eu achei ali, dá para marcar, não dá para marcar, não tem VAR, é lance de interpretação. Se o juiz achou que teve o toque ali, não tem que ter VAR para isso. Não me parece um lance tão escandaloso a ponto de gerar o que gerou. A repercussão, nossa, que absurdo, a Inglaterra comprou a Eurocopa, nossa, meu Deus, calma, gente, eu nem acho que isso me mostra muito como tá todo mundo torcendo contra a Inglaterra, assim, essa raiva pelo pênalti marcado que deu à Inglaterra a vitória contra a Dinamarca. Eu não tenho a menor dúvida de que a Europa inteira estará torcendo pela Itália, até porque o italiano é muito mais simpático do que o inglês, e é um povo muito mais fraternal, muito mais amigo do que o inglês, pelo menos na visão europeia da coisa. É claro que estou falando de forma geral, estou generalizando, mas não estou muito longe da realidade, né, Jamil? Eu recebi vários memes aí durante a noite, inclusive, de europeus, e um deles era muito até simbólico, que era a sala do VAR, e quem pilotava o VAR era a rainha. Esse é bom, esse meme é bom. É isso aí, Jamil. Temos finais nesse final de semana: Brasil e Argentina na Copa América, esvaziada, estádio vazio. Inglaterra e Itália no domingo, a final da Eurocopa em Wembley, estádio cheio. A Inglaterra e a Itália já se enfrentaram algumas vezes. A Itália ganhou da Inglaterra na maior parte das vezes em jogos oficiais, mas nunca fizeram um jogo nem perto. Fizeram uma disputa de terceiro lugar na Copa da Itália, um jogo de fase de grupos na Eurocopa de 1980, um jogo de fase de grupos também no Brasil em 2014, na Copa de 2014, que os dois foram eliminados na primeira fase, enfim. Então, jogos pouco importantes. Esse é o maior Inglaterra e Itália da história. A Inglaterra nunca foi campeã europeia, nunca nem havia chegado a uma final. A Itália não ganha a Eurocopa desde 1968, mas tem 4 Copas do Mundo no bolso. Valeu, Jamil. Voltamos na semana que vem para fazer um balanço desses torneios e já olhar para frente. A temporada do futebol europeu vai começar já. Um abraço, Jamil. Bom dia para você, Júlio. Bom dia a todos e até semana que vem. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.